Tem notícia de Copa do Mundo que chama atenção pelo placar. Tem notícia que chama atenção pelo gol no fim. E tem notícia que chama atenção porque carrega uma história improvável demais para passar batida. Um camisa 10 da Holanda, maior artilheiro da seleção neerlandesa, entrando em campo numa Copa enquanto pertence ao Corinthians. Sim, Memphis Depay estreou no Mundial de 2026, saiu do banco contra o Japão, participou de um dos jogos mais movimentados da rodada e colocou o futebol brasileiro dentro de uma história internacional. A partida terminou empatada por 2-2, mas o roteiro foi muito maior do que o resultado. A Holanda abriu vantagem 2 vezes, o Japão buscou o empate 2 vezes, e o gol que fechou o placar veio perto do fim, daqueles que mudam completamente o clima de uma estreia. Para a Holanda ficou o gosto amargo de deixar escapar uma vitória que parecia encaminhada. Para o Japão ficou a sensação de força e confiança. E para o torcedor brasileiro, especialmente o corintiano, ficou uma cena rara. Memphis, jogador do Timão, vestindo a camisa 10 da Laranja Mecânica em plena Copa do Mundo. O detalhe é que Memphis não começou como titular. Ele iniciou a partida no banco, algo que já vinha sendo tratado como possibilidade por causa da sua condição física recente. A Holanda sabia que tinha um jogador importante, mas também precisava controlar minutos, ritmo e intensidade. Ronald Koeman já havia deixado claro antes da estreia que Memphis era necessário para os planos da seleção, mas que o atacante vinha de problemas físicos e ainda buscava o melhor ponto de forma. Ou seja, a entrada dele não era apenas uma substituição comum. Era um sinal de que a Holanda queria colocar experiência, liderança e peso técnico em um momento de pressão. Depois de um primeiro tempo mais estudado, a segunda etapa virou uma sequência de golpes e respostas. A Holanda saiu na frente com Virgil van Dijk, um dos grandes líderes do elenco, mas o Japão não demorou para reagir. A seleção japonesa empatou e mostrou personalidade. Quando a Holanda voltou a ficar em vantagem com Summerville, parecia que o controle emocional e técnico dos europeus finalmente apareceria. Só que o Japão insistiu, pressionou, acreditou até o fim e arrancou o 2-2 na reta final. É aí que a história de Memphis ganha ainda mais peso. Ele entrou no segundo tempo, substituindo Malen, e passou a fazer parte de uma estreia tensa, intensa e cheia de cobrança. Era Copa do Mundo, era jogo de grupo, era uma partida importante para uma seleção tradicional. Memphis carregava a camisa 10, carregava o status de maior artilheiro da história da Holanda e carregava também a curiosidade de estar representando um gigante europeu enquanto atua no futebol brasileiro. Para o Corinthians, essa imagem tem um valor simbólico enorme. O clube viu seu jogador entrar em campo por uma seleção europeia de primeira prateleira em uma Copa do Mundo, algo raríssimo no futebol atual. Normalmente, quando se fala em grandes seleções europeias, o imaginário aponta para atletas das principais ligas do continente. Mas Memphis chegou ao Mundial como jogador do Corinthians. Isso muda a conversa e mostra que o futebol brasileiro ainda consegue ser palco de nomes globais e personagens que movimentam o mundo inteiro. Também existe um aspecto esportivo importante. A Holanda não saiu da estreia com a vitória. Empatar na primeira rodada não é desastre, mas aumenta a pressão para os próximos jogos. Em um grupo com Japão, Suécia e Tunísia, cada ponto pode fazer diferença na classificação e até no caminho do mata-mata. Quando uma seleção como a Holanda perde pontos depois de estar 2 vezes à frente, a cobrança vem na hora. A pergunta que fica é simples: Memphis terá mais minutos no próximo jogo? Ele pode ser titular? A Holanda precisa acelerar sua recuperação física para ter o camisa 10 em melhores condições? Essa é uma das grandes histórias para acompanhar. Memphis não é apenas mais um nome no elenco. Ele é referência técnica, experiente, já viveu grandes torneios, já passou por gigantes da Europa e agora carrega uma narrativa diferente por estar no futebol brasileiro. Para Koeman, a decisão será equilibrar risco e necessidade. Colocar Memphis em campo por mais tempo pode dar à Holanda mais criatividade, mais presença ofensiva e mais liderança. Mas exigir demais fisicamente também pode custar caro em uma Copa curta, intensa e sem margem para erro. Do lado japonês, o empate também manda um recado forte. O Japão já não pode ser tratado como surpresa ingênua em Copa do Mundo. É uma seleção organizada, competitiva, com jogadores acostumados ao alto nível e uma mentalidade muito clara: competir até o último minuto. Buscar o empate 2 vezes contra a Holanda mostra força coletiva, insistência e confiança. Para qualquer adversário do Grupo F, o aviso está dado: vencer o Japão será muito mais difícil do que muita gente imagina. E isso mexe até com possíveis cruzamentos futuros.
O grupo F pode cruzar com a chave do Brasil mais adiante, dependendo da classificação. Então, quando Holanda e Japão fazem um jogo equilibrado, intenso e cheio de alternativas, o torcedor brasileiro também presta atenção. A Holanda tem talento, camisa, tradição e jogadores de peso. O Japão tem organização, velocidade e uma capacidade impressionante de reagir. Qualquer um dos dois pode virar problema no mata-mata. Mas o ponto central é o tamanho da narrativa. O jogador que chegou ao Corinthians como estrela internacional agora aparece em uma Copa como camisa 10 da Holanda. Ele entra em campo em uma partida dramática, vê sua seleção ceder empate no fim e deixa no ar uma pergunta que pode acompanhar os próximos dias. Até onde Memphis pode influenciar essa Holanda? Será que ele vai ganhar mais espaço? Será que a condição física vai permitir uma participação maior? E será que o Corinthians ainda pode ver seu camisa 10 decidir uma partida de Copa? Para o torcedor corintiano, a expectativa é óbvia. Ver Memphis em campo já é marcante. Mas ver Memphis marcando um gol em Copa enquanto pertence ao clube seria histórico. Ele não marcou contra o Japão, mas a Copa está apenas começando. E em torneio curto, muitas vezes um jogador precisa de apenas uma bola, uma falta, uma jogada ou um chute bem colocado para virar manchete mundial. No fim, essa estreia entrega várias camadas. Entrega o empate dramático entre Holanda e Japão. Entrega a força japonesa em uma reação até o fim. Entrega a frustração holandesa por deixar escapar 2 pontos. E entrega principalmente a imagem de Memphis Depay, jogador do Corinthians, pisando no palco mais importante do futebol mundial com a camisa 10 da Holanda. Agora, a pergunta para os próximos jogos é direta. Memphis será apenas uma peça de segundo tempo ou vai assumir um papel maior nessa Copa? A Holanda precisa responder rápido, porque o Mundial não espera ninguém. E se o camisa 10 conseguir recuperar ritmo, ganhar minutos e aparecer nos momentos decisivos, essa história pode deixar de ser apenas curiosa e se transformar em um dos grandes capítulos desta Copa. Se você quer continuar acompanhando as principais histórias da Copa do Mundo, os bastidores dos jogadores, as reviravoltas das seleções e tudo que pode mudar o rumo do torneio, já se inscreve no canal, deixa o like e fica ligado, porque essa Copa promete muitas histórias inesperadas e Memphis, Corinthians e Holanda acabaram de abrir uma delas.